O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco aqui na RIT, é a Rede Internacional de Televisão. Esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. E eu quero desde já agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia, que eu tenho certeza que vai ser agradável para essa noite. Todos os domingos nós temos este horário marcado com você. Você chegou da sua igreja, chegou do seu trabalho ou de outros afazeres, vai lá que ainda dá tempo você tomar o seu banho, tomar aquela água, sentar no seu sofá abençoado, porque hoje nós temos um convidado muito especial, música boa, testemunho bom. Mas antes de trazer o meu convidado dessa noite, é aquele recado especial do coração de Deus para o seu coração. O Salmo de número 95 é um salmo que faz um convite todo especial para todos nós louvarmos ao Senhor. Olha o que diz: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos-los, o rochedo da nossa salvação. Versículo 3, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Não tem nada acima do nosso Deus. Ele é o único digno de ser adorado e de ser celebrado. E você pode louvar, pode exaltar? Então vem comigo, porque nós vamos celebrar ao Senhor com boa música. Vamos louvar, vamos exaltar. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Ei, amigo, alguém já te falou da mais bela e feliz história do homem chamado Jesus de Nazaré, que veio ao mundo nos ensinar a ter fé. Ele curou enfermos e aos cegos vista deu, fez também o surdo ouvir e o mudo falar, expulsou demônios e curou de doenças. Diante dele os paralíticos passavam a andar. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Certo cego a ele um dia clamou, era Bartimeu, mendigo filho de Timeu. Tragam-no até a mim agora, e o cego foi curado na mesma hora. E ele fala e faz acontecer, o poder dele é sensacional. Não demore, clame a ele agora, ele é maravilhoso, ele é o Deus de vitória. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Jesus de Nazaré, neste eu tenho fé, me fortalece, salve, me ajuda a enfrentar a maré. Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. Jesus de Nazaré, nesse eu tenho fé. E você? Que Deus abençoe. Olha, o Noite com os Adoradores de Deus só está iniciando. Estamos recebendo mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação. Ele tem muita história, muitas pessoas, inclusive a minha pessoa foi abençoada através de uma canção dessa banda abençoada ou desse jovem abençoado. Eu chamo de jovem porque ainda é um jovem. Quando nós estamos com Deus, somos todos jovens. Estamos recebendo com muita alegria o pastor, cantor Gerson Isidoro. Vem para cá, homem de Deus. Que alegria poder recebê-lo mais uma vez aqui no Adoradores de Deus. Que Deus te abençoe. Antes de chamar e começar o nosso bate-papo, Gerson, nós temos um pequeno VT
que vai contar um pouco da sua trajetória. Quem foi você? Nós vamos poder constatar essa história. E você em casa, veja esse VT que fala um pouquinho aí da história do Gerson Isidoro. Veja aí. Gerson Isidoro nasceu em 15 de maio de 1960 em São Paulo e cresceu na Zona Sul, no bairro da Pedreira, em Diadema. Filho de Sebastião Isidoro e Maria Francisca Isidoro, é o 7º de uma família com 15 irmãos. Desde pequeno, mostrava sinais claros de vocação musical. Aos 3 anos de idade, já cantava e não demorou para começar a reger o coral da igreja ao lado dos irmãos. Criado em um lar cristão, carrega com orgulho o legado dos pais, servos dedicados que ensinaram com exemplo a importância da fé, da verdade e dos princípios bíblicos. Aos 14 anos ingressou no conjunto Redimidos, ao lado dos irmãos Josué e Josias Isidoro e do primo Eliseu Pereira, tocando guitarra base. Ainda na adolescência começou a compor, com criatividade e sensibilidade espiritual, construiu uma trajetória sólida como um dos maiores compositores da música cristã brasileira, com mais de 30 sucessos gravados em diversos formatos: fitas cassete, vinis, CDs, DVDs e plataformas digitais. Em 1992, ao lado de Silas Furtado, formou a banda Actos 2. O álbum, lançado naquele ano, produzido por Arvaldo Carpe Júnior, deu origem ao nome que se tornaria histórico: Kadosh, termo hebraico que significa santo ou separado. Com uma formação marcante: Silas Furtado, Gerson Isidoro, Priscila Ângel, Priscila Maciel, Ted Balsamuc e Ricardo Carreiras. A banda se destacou por incorporar influências da black music americana ao louvor congregacional, mesclando soul, R&B, blues, rap e rock. Esse movimento abriu caminho para uma geração que se identificava com a musicalidade mais contemporânea. Além de músico e compositor, Gerson é reconhecido por sua ousadia criativa, tanto nos arranjos quanto na estética, inspirada inclusive na cultura africana. Ainda antes da popularização do termo gospel, já revolucionava a música cristã com autenticidade e unção. Foi também em 1992 que lançou seu primeiro trabalho solo, Filho Pródigo 2, pela gravadora Bom Pastor. A música que dá nome ao projeto, baseada em Lucas 15, levou cerca de 6 meses para ser finalizada. Considerada uma das canções mais marcantes do gospel nacional, atravessou fronteiras, tocou milhares de vidas e se tornou símbolo do chamado de Deus ao arrependimento e à reconciliação. Já foi gravada por nomes como Regis Danese e Marcos Feliciano, além de inspirar testemunhos poderosos. Casado há 36 anos com Maria Cristina Ramos Isidoro, é pai de Gisele e Karine Isidoro. Uma família fundamentada na fé, no amor e no propósito. Com mais de 15 obras solo e coletâneas, a história de Gerson também passou por momentos emblemáticos, como a abertura do show do premiado maestro Kirk Franklin no AMB em São Paulo, em 2008. Sua performance com banda própria, formada por músicos como Cleverson Silva e Ted, chamou tanto a atenção que músicos da equipe de Kirk saíram do camarim para assisti-lo. Foram 20 anos como integrante da banda Kadosh, período em que eternizou louvores como Compromisso e Encontro, sucessos da fase áurea da música cristã nacional. Essas canções coincidiram com a transição do vinil para o CD e marcaram o início da era moderna do gospel no Brasil. Gerson Isidoro segue firme no ministério, com a mesma essência e paixão de quando começou ainda criança, liderando coral com os irmãos. Um verdadeiro pioneiro que abriu portas, tocou gerações e permanece como referência de excelência, entrega e unção. Sua música não apenas toca os ouvidos, ela transforma corações. Sempre o prazer te louvar, te adorar, bem dizer, Santo, Santo é teu nome. Que maravilha, que maravilha. É muita história, muita caminhada com Deus, trajetórias boas, obstáculos que surgem,
para tentar nos parar, para tentar nos travar. Mas o nosso Deus é um Deus, quando vai na frente, acerta tudo. Para mim é um prazer, mais uma vez, Gerson, te receber aqui no Noite com os Adoradores, para você compartilhar conosco mais e mais aí da sua trajetória. E hoje, você não veio sozinho, eu queria que você apresentasse cada um dessa rapaziada bacana que está aqui conosco aqui. Eu queria que você começasse ali com o seu tecladista, é o Cláudio Júnior, né? Cláudio Júnior. Fala um pouquinho do Cláudio aí. Acho que é o mais novo, né? É o mais novinho da banda. É, né? acho que está com 18 anos, né? Ih, rapaz, 18 aninhos. então, garoto, toma mamadeira aí, né, cara? Mas tem um talento, viu? Um talento muito grande, né? E é um menino, assim, de Deus, né? Que bom. E tem um futuro brilhante, né? Isso aí é um servo de Deus. Ali na guitarra, você me falou que faz parte da família. Eu acho que esse carinho aí tem mais a ver. Conta pra gente quem é o da guitarra ali. Esse aí é o meu primeiro filho, né, homem. Eu não tenho filho, né? Só tive filha, né? Uhum. Eu considero como filho, né? Entrou pra meu família. genro, Opa. o David É o Lopes. David Lopes. David Lopes. É um guitarrista abençoado também. E é um músico com grande conhecimento, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu genro, David Lopes. Maravilha, ali no contrabaixo. Contrabaixo, né? O grande Léo, pastor Léo, né? Pastor também, né? Léo Arruda. Pô, a gente tava conversando ali, rapaz, no off, ele falava assim, ele não lembra mais, porque eu tinha cabelo, não sei porquê. Acho que caiu. Léo também é uma figura também, né? É uma família de adoradores, né? E os pais, pastores também, né? É quase a mesma história nossa, Sim. né? E faz parte do time. Que maravilha. Ali no Carrom, né, ali eu sou suspeito de falar, ficou comigo aqui com 5 anos, ficou com a gente aqui na nossa sede tocando, até brinquei com ele que eu ensinei ele a tocar forró, mas é brincadeira. O William é um grande baterista e hoje você trouxe ele O William como convidado. Meu amigo japonês, né? O Japão. Que também é um adorador também, né? Isso aí faz parte do time, né? Só fera. Só os bacanas. Ô Gerson, agora é importante também, né? Essa seleção dos músicos. É claro, é óbvio que todos nós vivemos da música. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se nós tocamos para Cristo, é para Cristo. Somos profissionais e Deus que nos dá o nosso sustento. Porque eu recebi um convite, porque eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu recebi um convite para fazer parte de uma festa um pouco pagã. E era uma grana tremenda. Eu falei, olha, eu não vou poder participar porque vai chocar com o meu ministério. E a pessoa falou assim, não, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu disse, claro que tem a ver. Porque a Bíblia diz que eu tenho que me abster de coisas sacrificadas a ídolos. É o Atos capítulo 15. Diz que eu tenho que me abster. Então essa festa, ela já é sacrificada aos ídolos. Eu com certeza ia chocar o público evangélico por estar participando, mesmo eu cantando os meus forróis. Mas nessa festa muitas pessoas estariam dançando e se abrasando ali. Olha que situação. Então a seleção dos músicos é de suma importância para não trazer também fogo estranho. Fala pra gente, Gerson, você com a sua vasta experiência, você que é um adorador, que já está aí na caminhada há longos anos. Pastor, é um assunto meio polêmico, né? Porque, esse é, hein, rapaz? Eu já vejo assim, eu já me deparei, né, em trabalhos seculares, trabalho que não era totalmente gospel. E no intuito de ganhar almas, né? De chegar lá e fazer a diferença, né? E é um trabalho como esse realmente é um trabalho bem polêmico, uma coisa bem, né, de pensar, né? Eu já na minha maneira de agir, né? Eu ia pensar bem, ia ver, né, do outro lado e de repente eu talvez até enfrentaria, né? Para uma condição em ganhar almas. Um trabalho, né, de evangelismo. Fazer a diferença, né? Ganhar almas para Deus. Mas a questão aí era que a pista iria se tornar uma pista de baile. É aí que pegou pro baiano. O baiano não vai, não. A pista ia ser uma pista de baile, você está entendendo, né? Moncinha é uma pista de baile, então teria mesas com álcool.
Eu sei. E o baiano lá, né? Jesus de Nazaré. Não, aí Não dá, não então, dá. é uma seleção. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que o evangelho é. Renúncia, né? Verdade. E eu tive que renunciar. Seria realmente uma quantidade boa, mas eu creio que ia dar uma chocada. Você falando isso, eu me lembrei de um trabalho que nós fizemos em Itanhaém, né? Em Itanhaém. Foi lindo o trabalho. Litoral sul, né? Aqui de São Paulo. Deus, assim, fez algo muito grande. Pessoas que saíam de sunga da praia para se entregar para Jesus. E no final, o rapaz que estava organizando chegou em nós e falou assim, olha, eu gostei muito da banda, do povão, do pessoal aí. Vocês cantam uma coisa assim diferente? Daí, na época, a gente fazia parte, né, até mesmo do Kadosh. O pastor Cila falou, não, a gente não tem esse estilo. Nossa, de vestir uma outra, né, um outro estilo, uma outra roupa e tal. Só canto gospel, né? E a gente viu que o rapaz não gostou muito, né? Ele falou, bom, tudo bem, a gente vai... Se a gente chamar vocês de novo, então vocês... Uma coisa que eu também não gostei muito, que vocês cantam, beleza, mas também pregam, né? Então, só canta só, não prega não, Olha aí, porque ainda fiz assim, ainda suja, né, tal, né? Tá vendo? Beleza, né? Aí o tempo se passou, achava que nós não ia chamar nós, né? E de repente chamou nós de novo, a gente já sabendo do que ele tinha passado para nós, né? Então vamos cantar, né? Cantamos, louvores, normal, e no final, daí o pastor Sila falou, olha gente, a última música nossa, vamos cantar, se alguém tem alguma dúvida, alguma situação, no final, vem conversar com a gente atrás do caminhão. Tinha um caminhãozão lá, né? Aí cantamos, no final, só via os integrantes da banda. Obrigado, Senhor, por essa alma, obrigado por essa vida, sabe? Não teve jeito. Bacana. O nosso Deus foi Ele glorificado. faz. Né? Nessa questão é muito legal, mas quando é lugar fechado é um perigo tremendo. Sim, sim. Se é fechado é porque parece que vale tudo. Num clima desde praia, você está cantando, problema de que tem lá. Mas no caso do clima fechado. Agora, rapaz, você é o 7º de 15 filhos que manhã teve. Retificando, 14 filhos. São 14. Né? Na época não tinha internet, né? Não tinha rádio, então imagina como que era. A televisão. E também naquela época não era até pecado ter televisão, né? Alguns clientes tinham televisão escondido no guarda-roupa, guardava lá dentro. Então, aquela na preta e sua branca, época, né? o negócio era estreito. Era estreito, não podia jogar bola, né? Muitas das vezes eu subia assim ao altar para pedir perdão naquela época, na igreja, né? E na frente de todo mundo. Vamos perdoar nosso irmão porque estava jogando bola. Quem quer perdoar o irmão? Você é de uma 50 e 50 aí? 60. 60. Isso, Você nasceu no ano de 60. ano 60. Então, no ano de 60, o evangelho tinha, infelizmente, essas situações. Era até mesmo a política, né? Naquela época, o cristão não podia sair candidato, né? Meu pai tentou sair candidato, né? A vereador, né? É uma pessoa muito querida. E, na época, o ministério mandaram um aviso para ele, né? Elegante, meu pai, né? Para ele deixar, se ele continuasse, ele ia ser excluído, né? E aí meu pai teve que, né, abandonar. Era radical o negócio. E tanto é que hoje, você vê, hoje todas as igrejas têm, né? Com certeza. Essa parte. E foi bom também, porque precisa também, né? Claro. Ter representantes lá, né? Mas naquela época a música era também a mesma coisa. Não era aceito. Meu Deus do céu. Quando você começou, o Gerson, o seu estilo musical, você vem de lá desse afro, a coisa era aceito na igreja, era só a coisa do piano, violãozinho, aceitava a bateria no ano de 60, tinha mais combate sobre música? Na época, os meus irmãos mais velhos, né? Eles falavam que era o acordeon, né? E o violão, né? Acordeon, violão, cavaquinho, e nada de guitarra, bateria. A timbadora era o instrumento do centro, né? Então essa formação que você me trouxe aqui hoje, isso aqui era impossível no ano 60. Meu Deus do céu. Dá graças a Deus aí vocês nascerem depois, viu? A turma falava que era coisa do... A turma falava que era coisa do lapeta, né? Lapeta. Lapeta não, lapeta pra lá, né? Lapeta, né? Então era terrível, sofremos muito, mas graças a Deus conseguimos quebrar, né, essa barreira. É verdade. Na época não era fácil. Se você cantava um louvor mais ou menos... Eu me lembro do cantor que trouxe o Rhythm and Blues para o Brasil,
foi muito amigo meu, hoje dorme com o senhor, Antônio Bicudo, né? Antônio Bicudo. Então ele rapaz. trouxe esse ritmo do Negro Espírito, né? E mais apimentado, né? Um blues, uma coisa assim. Mas sofreu também, sofreu muito esse cantor, né? Preconceito musical era bastante. Agora, desses 14 irmãos, quantos irmãos são e quantas mulheres? Deus ele recolheu alguns irmãos meus, né? Hoje nós estamos em 3 irmãos, né? Pastor Josias, pastor Jonas, que foi baterista da banda Rara. Era né? o que eu ia perguntar. Então, todos esses veio na raiz musical também? Também, todos. Todos eles? E o professor nosso sempre foi meu irmão, pastor José Isidoro, que dorme com o Senhor, né? Foi o percussor de tudo, da família toda, né? Foi ele que começou com cavaquinho, depois violão, e foi o único também que tocava instrumentos de sopro, né? Ele era um músico completo, né? Então, dele, aí veio o Josias, veio o Jonas, né? E em casa tinha um violão também só, né? Um violão. E aquele violão ali, passava para um, passava para outro e aprendendo. Maravilha. Foi bem. Numa época que era escasso as questões financeiras e etc. Não era fácil, né? O papai era uma pessoa batalhador e na época não tinha assim condições. Tanto é que os nossos instrumentos era cabo de vassoura, era rodo, panela da mamãe que vivia amassada, tirava um som, pegava o pente, né? Pente. Colocava um papel, fazia uma gaita, né? E ali o som saía, som perfeito, né? Tá vendo você? Até chegar o violão, chegar o cavaquinho, né? Mas foi assim. Foi uma maneira, assim, bem simples, né? Que maravilha, rapaz. Agora eu quero que você cante para nós, rapaz. Amém. Essa primeira canção aqui, Quem Vive com Cristo. Essa canção, ela já tem um nome já impactante. Quem vive com Cristo tem vida Feliz, boa. amém. Vamos cantar então, Gerson? Vamos lá. É Gerson Isidoro aqui no Noite com os Adoradores de Deus e a sua banda, né? Esse pessoal que está acompanhando aí é o David na guitarra, é o Léo no baixo, é o teclado Cláudio Júnior e no carrom é o nosso querido William e aqui na voz Gerson Isidoro. Quem vive com Cristo é feliz. Quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor. Aguarda a volta do Senhor, ó dia alegre em que vai chegar. Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai.
Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Pegue as suas mãos, erga as suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu na cruz, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. E lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Maravilha, Gerson Isidoro aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Ele banda, aí nos teclados aí, Júnior, o Cláudio JR, no baixo Léo, na guitarra David e no carrão William. E ele não veio sozinho não, rapaz. E já dizia aí um certo apresentador, quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe, quem faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e quem não sabe, canta e dubla. Verdade. Que maravilha. Agora, nessa toda a sua trajetória, Gerson, você já viu de tudo, né, meu amigo, no mundo evangélico, você já viu de tudo. Teve alguma situação que realmente marca o seu ministério? Quando eu falo não coisa negativa, coisa positiva, coisa que aconteceu, alguém... O que você me contou agora, que vocês foram cantar em Itanhaém, e lá as pessoas aceitaram Jesus, isso é uma coisa que marcou. Mas teve outro tipo de testemunho que foi relevante ao seu ministério? Uma canção sua, alguém lhe para na rua, no aeroporto ou em qualquer outro lugar? Pastor, são vários testemunhos, porque é muitos anos de caminhada, né, de intimidade com Deus, servindo a Deus. E nessa caminhada, eu quero contar um evento que nós fomos fazer no estado do Rio de Janeiro, né? E estava a banda toda completa, nós fretamos um ônibus, né? E estava todo ali, alguns estavam dormindo, outros estavam, né, ouvindo alguma canção, né? E tinha um integrante do Kadosh que estava em sintonia com Deus, né? E de repente, assim, foi visitado de uma forma tremenda ele, né? Recebeu algo da parte de Deus e começou assim a louvar, a glorificar Deus, chorando, né? E alguns foi acordando, os integrantes foram acordando, outros também, e de repente aquilo ali passou para todos, rapaz. Foi algo tremendo. Aí começou, um falava em língua, outros adoravam a Deus. Foi quase uma hora e pouca de adoração a esse Deus. Foi algo lindo, uma experiência assim que ficou marcado para a gente. E quando nós chegamos na cidade do estado do Rio de Janeiro, foi tão lindo porque o trabalho que nós fizemos com a música, de ganhar almas para Jesus. Houve até uma situação de um traficante que, na época, foi na igreja do pastor Marcos, né? A igreja da Aline Barros, e aconteceu uma coisa até interessante. Tinha um traficante que estava lá, né, na noite do evangelismo, e estava sendo procurado pela polícia, né? Que coisa. E tinha um policial lá, né, sabia que ele estava lá, o policial foi lá para, né, dar o bote, né? Ele estava esperando um momento, né, para dar o bote. E os louvores, né, comendo solto, como diz o ditado, né? E na hora do apelo,
aquele traficante não aguentou. Foi para frente, chorando, derramando lágrimas. E quem foi abraçar ele, acolher ele? Foi o policial. Olha, rapaz. A gente viu os dois se abraçando, né? Eu não sei o desfecho, né? Depois, se ele foi caminhado para o DP, mas o importante foi a salvação daquela vida aqui. Maravilha. Né? Através do louvor, né? Deus fez algo tremendo, algo sublime na vida daquele ex-traficante. Isso é importante, porque a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, então em cultos, né, que tem música, algo de bom tem que acontecer. Se Deus habita, tem que acontecer. Isso é muito importante porque às vezes nós ouvimos pessoas dizerem que músicos não leem Bíblia, tudo história, tudo é história falsa. Músico lê Bíblia, músico se consagra, músico tem vida com Deus, músico senta no banco, ele é membro, ele é ovelha. Eu falo isso porque às vezes tem muitas pessoas que acham que parece que taxa o músico que não tem responsabilidade com a música e tudo isso é uma coisa falsa. Assim como falam coisas de Deus, como falam coisas da igreja, como falam coisas de Jesus. Então tudo isso são situações falsas, são depoimentos falsos. O músico tem compromisso, o seu compromisso até hoje, né, Gerson, é ganhar almas. Sempre você colocou isso no seu coração. E nós estamos falando aqui em off aqui, então o grande segredo mesmo é ser o ganhador de alma. Foi para isso que Jesus nos resgatou. Você lembra, Gerson, a sua primeira apresentação, né, na igreja como profissional? Você lembra o seu primeiro momento como profissional, você cantando para multidão de pessoas? Você lembra dessa época? Vários lugares que nós passamos, né? Mas eu me lembro, né, toda segunda-feira nós fazíamos um trabalho de evangelismo, né? Numa igreja aqui em São Paulo. E era uma média de 4.000 jovens que frequentavam, né? E eu me lembro que uma das nossas canções que nós cantamos lá, eram várias bandas que faziam parte, né? Na época a gente era até Atos 2, né? E sempre o desfecho era em torno de 300 e poucas almas, 400 e poucas almas se entregavam para Jesus toda segunda-feira. Nesse culto de segunda-feira que vocês faziam. Era uma coisa de doido, como diz o ditado, né? Eu cansava depois de pegar na mão das pessoas que se entregavam para Jesus, porque eles se entregavam para Jesus, descia, tinha uma sala que chamava Projeto Amar, e ali eles eram treinados, falavam alguma coisa de Deus, eram instruídos, né? Sim. E quando voltava aquela turma, tinha ainda um momento de som, né? De música, e a gente pegava na mão de uma, cansava, eram muitas almas que se entregavam para Jesus. Então foi um dos trabalhos assim que me chamou muita atenção. Eram vários, né? Tocava em vários estádios, né? Que nós tocamos em São Paulo, no Rio, no Canecão, né? No Olímpia, tocamos no Olímpia. No ginásio Ibirapuera foi a primeira banda que encheu o ginásio Ibirapuera, foi a banda Atos 2, né? Depois do Kadosh. Então foi uma experiência fora de série, algo maravilhoso. E almas, né? Porque eu costumo dizer que o meu pagamento é alma, né? Eu, quando vejo a alma se entregando para Jesus, para mim é tudo, né? Sim, mas é importante, né? É tudo de bom. Eu creio que a alegria, né, do pastor, do cantor, é ver pessoas se entregando a Cristo após um cântico, após uma mensagem. Isso que é importante. O alvo sempre são as pessoas, o alvo sempre são as almas. Agora, o Atos 2 é o mesmo Kadosh ou era Atos 2 e depois se transforma no Kadosh? O Atos 2, os integrantes e o fundador do Atos 2, né, o saudoso pastor João Carlos Prachedes, né, que ele começou com esse nome, tinha os integrantes, que era um irmão dele, o Edson Prachedes, né, o Edivaldo, irmão. E lá na frente o pastor Silas entrou ainda como Atos 2, né? Ficou por um bom tempo, né? Como Atos 2, veio o Ted, veio o Bal, veio o Cebolinha, veio o Samuel, né? Veio o Renan, veio o pessoal dos metais, né? Tudo. Eram quantos componentes? Era muito grande total? A banda. A banda era... Tinha naipe de metais e tudo? Os 12 apóstolos. 12 apóstolos? Era muita gente, né? Era muita gente na banda
Atos 2, né? Eu ainda entrei ainda como Atos 2, porque bem no finalzinho o pastor João Praxedes, ele parou, né? Deixou um pouco, aí ficou com o pastor Silas, né? Na frente como Atos 2. E lá na frente o pastor Praxedes voltou novamente com o nome Atos 2, tinha 2 Atos 2. Então aí alguém tinha que parar, né? Então teve o Atos 1 e Atos 2. Isso, aí foi quando nós gravamos um disco, eu e o Silas, com o nome Kadosh. E ali foi um momento para nós mudar o nome, tirar o nome Atos 2, porque o nome Atos 2 já existia, já era patenteado, né? Então não poderia mais usar o nome Atos 2. Então tinha que usar colocar um novo nome. Aí veio esse nome Kadosh, eu conversando com o pastor Silas, falei, puxa vida, Kadosh seria um nome bom para, né, a banda, né? Aí ficou meio assim, depois colocamos Kadosh e tá aí, né, Kadosh. Hoje tem igreja, né, Ministério Kadosh, tem loja Kadosh. Exatamente. Tudo santo, tudo se transformou num santo, né? No hebraico quer dizer Kadosh, quer dizer santo. Que maravilha. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu quero ir para o intervalo comercial com muita alegria, com tu cantando. Essa canção aqui que nós vamos fazer é Te Louvo. Amém. Ó, você aí, ó, depois vai ter mais música, mais bate-papo, tá bom? Fica ligado conosco, que o Noite com os Adoradores de Deus já volta com vocês. Mais uma vez aí, Jesse Isidoro e sua banda.
lutas e tribulações, sei que vou passar, bem como a onda do mar. Eu vou resistir. Cristo é meu amigo, Ele vai me amparar. Vencerei e triunfarei. Cristo é meu rei. É cantando que eu vou vencer todo mal que se levanta. Cairá em diversas mãos de quem venceu por mim. Oh, oh, o meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus. Se está passando por perigo, meu irmão, clama o nome de Jesus. Ele vai te ouvir, operando Deus, e quem vai impedir? Deus é hoje o amanhã, nunca falhará. É cantando que eu vou vencer todo mal que se levanta. Cairá em diversas mãos de quem venceu por mim. Oh, oh, o meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus. É cantando que eu vou vencer todo mal que se levanta. Cairá em diversas mãos de quem venceu por mim. Oh, oh, meu Jesus, o 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 teu Jesus, o meu Jesus. Maravilha! Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus. É Gerson Isidoro e sua banda no teclado, Cláudio Júnior, no baixo, Léo, na guitarra, David, no carrom, William, nosso amigo, meu companheiro. É só vitória. A noite tá gostosa, tal não está? Música ao vivo, música boa, músico bom, sonoridade boa, equipe bacana. Noite com os Adoradores só traz coisa boa. Mas só que nos bastidores você não vê nada, porque os bastidores é coisa boa também. Tem que falar dos bastidores, porque as pessoas vê tudo prontinho, mas a galera trabalha muito. Não é fácil, né? Não é fácil, parabenizar os meninos parabenizar, aqui, né? Toda a produção, toda a equipe. Levantar o som, não é fácil, não é fácil não, rapaz. Não é fácil, Principalmente pro cara que tem um ouvido aí. Na Bahia fala assim, o cara tem um ouvido aguçado. Rapaz, não passa nada. Essa turma aí tem um ouvido aguçado. Há quanto tempo você já faz com essa turma abençoada Canções, ou só foi aqui para o Adoradores que eu recebi esse presente? Porque o William foi um presente para mim que você trouxe, poxa. Esse pessoal aí eles são tudo ocupada, rapaz. Todos eles são ocupados, Graças né? a Deus, não tem ninguém. Quando não está comigo, está com outros, estou fazendo com Maravilha. outros também, né? O meu genro, o David também toca para muitas pessoas, como todos eles, né? Todos eles.
São amigos, né? O São mais amigos. novinho ali é o Júnior, né? É o Júnior. É o Júnior. O vovô já sabe quem é, né? O vô da banda, né? Mas é legal. Agora, a questão, é fácil, o Gerson, hoje, na sua performance musical, você juntar uma galera que faz realmente, ou já tem facilidade, ou você tem que trazer a galera que é do clima nessa roupagem que você trouxe? A parte da musicalidade, ela teve um ganho muito grande, né? Boa. Hoje, na nossa época, pastor, era uma época difícil, né? Até mesmo para ir para o estúdio, né? Na gravação, você não se gravava baixo, bateria, enfim, os instrumentos. Era tudo uma vez só, né? Naquela época. Hoje tem uma facilidade tremenda. Você vai nas igrejas, você vê meninos de 16 anos já tocando muito, né? Muito. Ouvindo muito, porque tem internet, né? Então, hoje eu não acho tão difícil, né? Você montar um time, né? Legal. Um time de qualidade, né? E, na verdade, onde estão os melhores, estão dentro da casa do Senhor, né? Na casa Os melhores lá. músicos estão dentro da casa do O Senhor. celeiro de músicos bons. E, então, Essa hoje eu vejo assim uma facilidade tremenda assim de pôr, né, o tempo que nós estamos vivendo, né? Na época não, na época lá para trás era difícil, né? Então, como diz o ditado, o cabra tinha que ser bom no caso para chegar no estúdio e não fazer feio, né? Quando acendia a luz vermelha, Era fita de rolo. já entrava todo mundo, Tinha todo que se mundo, errasse, bateria, acabou. tudo, errava um, Era uma vez só, voltava né? tudo. Hoje tá fácil, né? Hoje tá fácil, tem um Pro Tools para Tem afinar a tudo. voz, Glória. né? Hoje Melodynes da vida, graças a Deus. Hoje tá fácil, hoje tá coisa Hoje bem tem fácil. um Ctrl-C, Ctrl-V, nós vamos gravar só refrão. Vou cansar minha voz, não. Tem toda a facilidade, mas tem que cantar. É, verdade. Tem que cantar, porque o Pro Tools não faz milagre, ou faz? Faz mais milagre? Não, acho que não faz tudo, não, né? Tem que fazer, Consegue. tem que trazer. E, ó, agora a questão também, o Gerson, você, né, quando formou, teve antes de tudo, você formou uma banda com seus irmãos, eu creio que eu li alguma coisa, Redimidos. Isso. Você lembra como foi essa fase dos Redimidos? Como que era? Qual o estilo de música? Se era mais igreja, se era mais eventos que vocês faziam? Era composta por quem, esses Redimidos? E por que o nome também Redimidos? Os Redimidos, segundo o pastor Josias, meu irmão, né? Que naquela época tinha, né, os Beatles, né? Sim. Tá, já é bem lá, né? Bem lá para trás. Você foi longe agora. E aí eles falaram, vamos montar uma banda, né? E naquela época não falava banda, era conjunto, né? Conjunto. Se falasse banda... A banda era feroz, né? Feroz. O Bombardino, como é que é? O trompa, Entendi. trompete, né? Isso. Então, as igrejas Assembleia de Deus tinha muitas essas bandas, né? Que o pessoal até usava o nome de feroz, né? Uhum. Então, naquela época era conjunto, né? Então, eles começaram com... tocava muito balada, né? Os ritmos balada, um pouquinho de né? Então, já era também taxado também, né? Já era tido como os demoniados, né? Era mudando, né? Já era o mundão na igreja. Então, eles também sofreram muito, né? Então, a gente se ouvia muito nesse estilo, né? Os conjuntos, na época, tinha a banda Canaã, né? Que marcaram... Alvorada, que marcaram a época, os Hebreus que vieram depois, né? Também que marcaram a época como conjuntos, né? Então era dessa forma, né? Era esse estilo. Depois foi mudando, e aí veio mais o jazz, veio mais o soul, né? O reggae, né? Mas era esse estilo. Teve um pessoal que me perguntou, já, você tem eu creio que você vai ter essa explicação também. Perguntaram para mim se eu era levita. Aí eu pensei, levita, caramba, porque hoje em dia as pessoas acham quem canta quem é levita. Mas eu fui buscar a orientação, os levitas, na verdade, são os descendentes de Levi. E na época não tinha levitas cantores, os levitas era trabalho braçal, era eles que desmontavam o tabernáculo, eles que degolavam as oferendas. E as 12 tribos que receberam as heranças, né? Que vieram aí de Jacó, as heranças, a única tribo que não recebeu herança, que era a terra, foram os levitas. Eles viviam de donativos.
aquelas tribos que eles cresciam, tudo que eles produziam, então a 10ª parte foi aí que veio o dízimo do Velho Testamento. Aí a 10ª parte era dada para eles. E as pessoas, porque antigamente, se falasse músico, soava como mudando. Aí as igrejas mais tradicionais colocaram, não, vamos chamar de levita. E aí formou esse nome no meio evangélico, chamando músicos de levita. Eu não sou levita, não. Porque eu não nasci na tribo de Levi. Bom, se você é levita, então você tem que chegar na igreja, você tem que pegar o rodo, tem que meter a mão lá no vaso, limpar, tem que limpar, você não pode subir no altar para cantar, você tem que varrer a igreja, você tem que ir para a cozinha para lavar o prato, você tem que ir lá varrer salão e fazer tudo. Levita é trabalho braçal. Você tem alguma explicação sobre isso? Eu acho que eu já falei. Eu classifico como um adorador. Adorador, né? pronto. Adorador. Essa Adorador é a palavra certa, né? Servo, adorador. Pronto, servo. Agora, levita não é não. Levita não é porque já é um trabalho braçal, é um trabalho que não compete para, né, para quem está fazendo. Não, para hoje. E tem gente que também, se for dar esse trabalho de levita, ele não vai fazer, porque não é do naipe dele, né? O negócio dele é cantar, chamado, tocar. Né? O canto tem muito disso. Só que o 2º Crônicas fala que Davi levantou alguns levitas para o canto. Aí vem os levitas que eram de Asaf, os filhos de Merari, que eram os levitas, e Gerson e etc. Então Davi levantou alguns levitas para o canto. Não quer dizer que não existe. Então um levita não é o que... Não, você é músico, você é cantor. Você é baterista, você é guitarrista, e assim vai. E assim vai, eu explicando. Porque a pessoa ficou zangada comigo porque eu falei que eu não era. Não, eu digo, eu não sou não, porque eu sou filho de Paium com Mainha, eu sou natural de Feira de Santana, então eu não sou descendente de Levi, não. Para ser levita tem que ser descendente de Levi. Fez a explicação certa, né, pastor? Pela Bíblia, né? Pela Bíblia. Tá segundo a Bíblia, respondendo. É isso aí. Só que antigamente tinha muito disso. Se chamasse músicos, vocês eram os músicos. Não, é tudo mudando. Então, antigamente tinha essa taxação. E tudo isso mudou, né, Gerson? Tudo isso. E a Bíblia diz, né? Errais porque não examinais a Escritura. Examinai, porque é dela que a gente vai encontrar. Você vai pela Bíblia, você tem já um... Não, é Bíblia. Né? Se alguém quer me questionar, então vai lá na Bíblia e me procura. Então me mostra aí que levita é cantor e está na igreja. Não está. Então, levitas são os adoradores. Isso aí aqui é uma reunião de adoradores. E você sabia que os músicos também são adoradores? Sim. Porque todos que participam da música são adoradores. Sim. O adorador é um estilo de vida, né? O adorador não significa só o que canta. Porque tem gente até que canta, mas não tem o estilo de vida do adorador. O que você tem a falar sobre a pessoa que adora, mas não vive a natureza, não vive a personalidade e o caráter de um adorador? A gente vê que, por exemplo, falando sobre adoração, antes da palavra, né? O louvor já é um meio para, né? E fica até fácil para quem vai pregar, né? Depois, que vai usar a palavra, porque já está se preparando, né? E eu creio que o adorador tem que ter essa característica de um servo, de entender, né? Que toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. E quando o adorador tem esse pensamento, as coisas começam a fluir, né? Pessoas são curadas, pessoas são renovadas, né? E acontece o sobrenatural. E a nossa preocupação como adoradores sempre é essa, de ver Deus brilhar, né? Através da adoração tem que acontecer alguma coisa. Se não acontecer, tem alguma coisa errada. Eu me lembro que nos tempos, né, que a gente saía com uma banda, a gente nunca subia no altar, no palco, assim, de qualquer forma. Tinha que ter um preparo antes. Tem que orar. E naquele preparo, muitas das vezes, o nosso líder na época era o Silas, e ele até perguntava ao pessoal, falava, tem algum da banda aí está com algum BO, tá algum problema? Né? Se tiver, já vem aqui para frente. Aí a pessoa chegava, eu quero pedir perdão, porque o dia para mim não foi legal, falei isso, falei aquilo, então eu quero pedir perdão. Aí dobrava o joelho. Tinha vez que era quase toda a banda de joelho e ficava 2, 3 para orar. Né? Aí, nesse meio tempo, era um quebrantamento tremendo, né? Porque a pessoa estava se colocando diante de Deus. E quando se levantava, ela levantava quebrantado. Né? E muitas das vezes, a gente, no meio do som, o pessoal fala, poxa vida, nossa, estava ouvindo um som de violino, e não tinha violino, estava ouvindo umas vozes. Então eu creio que também Deus liberava
Com certeza. os anjos para fazer alguma sonzeira com a gente ali, é algo tremendo, algo sublime. E depois, fora a salvação de vidas, o renovo, cura, libertação, pessoas que eram libertas, né? No estado de Belém do Pará, uma jovem, quando eu estava cantando Há Momentos, né? Canção do Silas, eu estava cantando essa canção e o diabo se manifestou numa jovem, assim, terrivelmente. A gente via, assim, ela em desespero e os obreiros orando ali e tal. E nós cantando, né? E levaram aquela jovem para uma sala. Fecharam a sala e a gente ouvia só o barulho, pá, né? E aqueles gritos, né? E quando nós terminamos de cantar, o Silas falou para mim, vai lá ajudar lá. Olhei para ele e falei, eu? Vamos nós dois lá. Se tiver que apanhar, vai apanhar os dois. Era um demônio? Era um demônio bravo. Manifestou um demônio bravo lá, Jesus. Rapaz, quando nós abrimos a porta, quando a menina olhou para nós, o diabo saiu fora. Olha que maravilha. Então, você vê o louvor quando vem do coração, quando você está na unção do Senhor, né? O que acontece, o que pode acontecer, né? A libertação, a cura e muito mais pode acontecer. Com né? certeza. Uma vida consagrada. Claro, isso aí é devocional. Aqui, antes de começar aqui, você estava ali orando. Você, junto com os músicos e a gente aqui na correria, e vocês ali buscando a Deus. Isso é muito importante. Hoje, nos tempos atuais, Gerson, você crê ou não que é difícil hoje você arrumar essa galera compromissada com devocional nos tempos atuais? São poucos, né? Infelizmente, pastor, que hoje é como no futebol, né? Que mudou muito. Antigamente o pessoal se jogava mais pela camisa, né? Hoje o jogador começa a ter um destaque, né? Já tem o clube da Europa, né? Real Madrid e outros, né? Vai pagar uma grana violenta, então o cara já está pensando mais no dinheiro. E também não foge no meio evangélico. Infelizmente não foge. Então são poucos que pensam em almas, que pensam em colocar Deus em primeiro lugar, pensam no reino, né? De ver Deus aparecer, de ver Deus curar, aquela preocupação, né? Quando sai para um trabalho, né? Seja ele pequeno, grande, médio, né? Cantar para 2, 3 ou 1.000, 10.000 pessoas, ele já sai preocupado em almas, né? Em chegar aos pés de Deus. Mas hoje, infelizmente, o pessoal já pensa no dinheiro, né? Tal, quanto que vai entrar, se não entrar não vai cantar, então tem que acertar antes, uma coisa assim, infelizmente. Terrível. Né? Mas como você falou, não são todos, não, né? Não. Graças alguns, a Deus que né? é o que a Bíblia diz em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não são todos, são muitos, mas esses muitos é muita gente. O amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. E uma das iniquidades multiplicadas justamente é essa falta de compromisso, né? Do pessoal que faz a obra, pastores, obreiros, pessoas que estão na frente de um trabalho, que dão seus péssimos testemunhos. Isso aqui hoje, ó, é um aliado tremendo, mas infelizmente é onde o diabo está ganhando muito espaço através das internet, porque muitas pessoas estão indo, né, para a internet para denegrir a imagem da igreja, falar mal do evangelho, e etc, e etc. Mas a própria Bíblia diz através do Paulo, quem está de pé, cuide. Porque não caia. Para que não caia. E tu está de pé até hoje, homem. Amém. Quantos anos aí? Com a graça de Deus. Quantos anos na carreira aí? Quantos anos? Muitos anos, né? Dá mais de 40 e poucos anos servindo a Deus, né? Começou com 5, né? 3 anos de idade. Começou com quantos anos? 3 anos de idade já cantava num coral de irmãos, né? Irmãos. Não demorou muito para ser regente também, que eu fiquei sabendo. E isso na época era criança, né? A gente, naquela época, eu sou uma pessoa pentecostal, né? Da área pentecostal. Fui batizado com o Espírito Santo, tinha 3 anos de idade, brincando de culto com meus irmãos, né? E então a gente sempre viveu, né, no mover, né? Vendo a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, né? Então a gente sabe a exigência de Deus, né? O que Deus exige, né, de um adorador. Então nós não brincamos em serviço, né? Então há muito tempo servindo a Deus, nunca afastei do caminho do Senhor, né? E tenho me esforçado, procurado, pedindo a Deus misericórdia, porque não é fácil. Só Ele. Só Ele pode nos... Você se depara com muitos pródigos hoje? Bastante. Essa canção Filho Pródigo,
eu arriscava, eu cantava aqui na sede. Não sei se o William lembra disso, eu cheguei a cantar algumas vezes. Rapaz, eu creio que essa canção foi a canção que me impactou, mas até hoje, né? É Bíblia, é história, porque essa história fala desse filho que infelizmente tomou essa decisão errada, fala do pai amoroso, fala do irmão que tinha tudo, mas era invocado, achava que estava ali, devia se alegrar. Então essa música resume tudo. Eu queria que você agora nos presenteasse, você em casa vai poder mais uma vez ouvir essa canção. Se você é uma pessoa pródiga, então volta para Jesus, porque Jesus está de braços abertos, Ele não julga você, porque o pai em momento nenhum julgou esse filho. O pai sempre estava lá na janela olhando, esperando, e o filho voltou todo arrependido. Canta pra gente, Amém. Gerson. O Gerson Isidoro, mais uma vez aqui no Noite com os Adoradores de Deus, com a sua banda, Cláudio Júnior, no Léo, David e também William. Vamos lá, você vai ser abençoado, hein? Filho perdido voltou arrependido. Um filho perdido, voltou arrependido, com os pés feridos, de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. De novo para o lar do Pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. Você que anda em luz das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, vem sem demora, andar com Jesus. Seu filho
Esse Deus é maravilhoso. Gerson Isidore, a sua banda. No teclado, Cláudio Júnior. No baixo, Léo na guitarra, David. E no carrão, William. Eita, música boa, hein? E aí, você se identificou com essa canção? Filho pródigo é aquele que infelizmente abandona o lar para viver prazeres, infelizmente. O pai simboliza o amor condicional, né? Que Deus tem, independente se você errou, se você vacilou. Deus é um Deus diferente de homens, né? Não importa o que você fez, não importa o que você... Agora, o que importa é o que você faz, tem tudo o que você faz. Mas se você se voltar para Deus, com certeza Ele é realmente o perdoador. Somente Deus pode julgar com os olhos dele, porque Deus, na verdade, não julga, né? Ainda não. Eu ouvi uma história, Gerson, de um cidadão. Ele era um empresário muito forte. Ele era um empresário muito forte. Ele atropelou uma pessoa e matou essa pessoa. Ele procurou o advogado absolveu ele na época. Só que ele era muito irresponsável. Mais uma vez ele atropela mais uma pessoa. E ele procurou aquele advogado e não encontrou. E quando ele chegou no tribunal, estava o antigo advogado, rapaz. Ele falou, opa, já ganhei essa causa aí. Mas só que ele se enganou, porque o antigo advogado estudou e ali ele estava com posição de juiz. E aí a história mudou. Aí quando o juiz bateu o martelo e falou, você está condenado. Ele falou, que é isso, doutor? O senhor me absolveu há anos atrás e agora o senhor me condena? Você era o meu advogado. Ele falou, você tem razão, rapaz. Eu era o teu advogado, só que hoje eu sou o teu juiz. Assim é Deus. Verdade. Deus hoje é advogado. Ele vai pelas nossas causas, pleiteia sobre o diabo pode acusar você. Deus espera o homem até o dia da sua morte. Morreu, acabou. Isso quer dizer que há tempo, né, pastor? Há tempo. De a pessoa reconciliar, de voltar. Exatamente. Deus é um Deus de amor, É né? um Deus de amor. Deus perdoa. O único pecado é a blasfêmia com o Espírito Santo. Isso aí né? não tem jeito. Então, né? se ele fez alguma coisa a não ser isso, há condições de ser recebido por Deus. Rapaz, essa canção é tremenda. Você lembra quando Deus lhe deu essa canção? Eu não sei se você pode contar todos os detalhes, mas você recebeu dele. Eu acho que você estava na mão do pai. Né? O pai lhe pegou assim e falou assim, toma, meu filho, só escreve que eu vou mandar melodia, eu vou mandar ritmo e vou fazer com que as pessoas realmente possam examinar que essa história do filho pródigo é tremenda. E isso representa pessoas que até estão na igreja, saíram, mas volta, porque todos podem julgar você. Você pode até encontrar o irmão que fica até triste pela atitude de Deus com a pessoa errada. Mas o amor de Jesus é tão incondicional que você olha só para Jesus. Foi uma dádiva de Deus, porque eu tenho assim, Deus quando me empresta, eu costumo dizer essa frase, né? A gente não tem nada, né? Tudo é emprestado. Então, quando Deus empresta alguma melodia para mim, primeiro vem a melodia. Eu sou um compositor difícil de vir tudo pronto. Tem compositor que já vem a letra, vem a melodia, né? E quando Deus emprestou essa melodia para mim, isso há 38 anos atrás. 38 anos. Muito tempo. Ai, coisa boa. E eu fiquei 6 meses falando com Deus. Né? Pedi ao Senhor, eu quero uma letra que case, uma letra que dê certo, que combine com a melodia. Que a melodia é muito bonita, né? Muito. E uma bela tarde eu estava em casa, na sala, peguei a Bíblia e comecei a folhear. E Deus me levou em Lucas 15 e comecei a escrever. E parecia que Deus estava falando para mim, negão, vou salvar, eu vou transformar, eu vou fazer algo sublime através dessa canção. E o tempo se passou, eu me lembro que nós cantamos nesse encontro de segunda-feira, muitas almas. Nós fizemos um trabalho no pavilhão, na época, pavilhão 8, 9, que foi liberado do Carandiru, era o dia dos pais, né? Então, você imagina um campo lotado de homens, né? Quando cantou Filho Pródigo, não teve para ninguém. Foi uma choradeira. Era pessoa chorando, se colocando diante de Deus. Era crente que estava afastado, era um que não conhecia Deus. Né? E foi algo lindo. E uma coisa importante também, porque como eu venho da Assembleia de Deus, eu me lembro que, na época, quando ia fazer apelo,
cantava aquele hino da harpa, né? Eu venho como estou, Sim, correto. eu venho como estou. Cantei muito isso aí, nossa. Quando não era esse, era ao findar, ao labor da sua vida. sim, sim. Hoje, essa aqui, um filho perdido. Rapaz. Eu Virou fico feliz. Virou né? hino nacional aí do... Eu fico feliz porque ontem mesmo recebi uma ligação de um amigo e estava mandando um vídeo, o pessoal lá do outro lado das Américas, cantando esse hino, né? É um hino que está espalhado no mundo afora, né? Não ainda saído do país, mas é uma canção que está fazendo sucesso e trazendo almas para o reino de Deus, Com né? certeza. Fico feliz, né? Porque na época tantos compositores Deus resolveu emprestar para mim nessa Algumas canção. pessoas chegou a regravar essa canção, ninguém regravou. Regravou o pastor Marcos Feliciano, o cantor Regis da Neve, gravou também. O Ilquias, né? Toca sax, gravou também. Ele gravou cantando ou só? Tocando sax. Poxa, né? rapaz, preciso O Ilquias pegar isso aí. é um adorador, assim, excelente. O E tem Ilquias outro fez. também, esqueci, Paganelli também, o André Paganelli, né? Saudoso André Paganelli, que também gravou também essa canção. E um pessoal também da igreja adventista, que também autorizei eles a gravar, né? Então, todos eles tiveram um êxito muito grande, né, com essa canção. E é um hino que você canta, tremendo. acontece o Bíblia. sobrenatural, né? Porque é uma unção. Com certeza. E esse banquete, que tanto no texto fala e da música, esse banquete é a celebração. É uma celebração à reconciliação. Olha que coisa tremenda, né? É o banquete, quer dizer, quando você se reconcilia com Deus, há um banquete, né? Deus prepara esse banquete. Foi justamente o que o pai fez. E o filho, infelizmente, não entendeu isso, né? O filho que estava... Tem gente que não entende. Eu não acredito, essa pessoa fez tanta coisa errada, agora vai para a igreja e tudo muda. Tem irmão que é assim, o irmão pródigo era isso. O irmão ficou ressentido pela atitude do pai com o filho. Assim também tem na igreja. Tem gente que fala assim, poxa, eu conheço esse cara já fez isso, já fez aquilo, agora ele tem tudo. Claro, você não entende. A Bíblia diz que o amor de Deus excede o nosso entendimento. É Então, esse filho, esse irmão aqui representa muitos crentes que ficam ressentidos com a atitude de Deus, com a atitude de alguns pastores, com pessoas que erraram, mas se acertaram e vem para cá, seu lugar está aqui. Eu não acredito, eu estou aqui há tanto tempo. E a única festa que a Bíblia se refere é a volta, né? Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É a única festa que a Bíblia se refere, né? Falar em festa. Quando alguém se entrega a Deus, quando alguém chega aos pés de Deus, a Bíblia fala que os anjos fazem festa. Maravilha, a questão aí é de Deus. Deus é tremendo. Se você olhar para se você servir Deus verticalmente, você nunca vai se decepcionar. Se quiser servir Deus horizontalmente, você vai ter decepção. Ficar olhando para um lado, olha para o outro. Agora, verticalmente, é só você e Deus. E que o Deus te mostrar, você ora, e aí agora, quando você vê e fala, você vai ter problema. Se você servir a Deus verticalmente, Ele vai mostrar coisas, mas é para você orar, não é para você falar. Tem gente que... E vale a pena. E vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Meu amigo querido, e a gravadora? Tá com gravadora nova, já? Faz Music, né? Faz Music. Music, Faz Music, não é faz, não, é faz. Faz isso. Music. Poxa, Meu amigo Felipe Amaro. foi o contrato? Servo do Como Senhor. foi? Assinou o contrato e essa felicidade? Então, sim, estamos aí para vai assinar ainda, né? Tá pra, Isso. estão em Já estamos tá na trilha. caminhada. Estamos na caminhada. 100% então. Vamos chamar a existência daquilo que não é como se já é. Glória a Deus. Agora eu queria que você desse um recado final, que a gente já está finalizando, né? O nosso bate-papo. Para mim foi uma alegria tremenda recebê-lo mais uma vez aqui, principalmente trazendo essa turma abençoada, pessoal que faz a diferença aí. Porque se a cozinha é boa, até o músico fica bom também. Quando a cozinha é boa, rapaz, eu falo isso assim, quando a cozinha é boa, até eu cresço cantando meus forróis. E Deus abençoe a todos eles aí. Queria que você desse um recado final para quem está em casa. Fale aí algo do seu coração. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por ter me conduzido aqui, agradecer a gravadora, Faz Music, agradecer meu amigo, o pastor, né, Fernandes Lima, servo do Senhor, os músicos que vieram também, então o William, né, o Léo,
o David, o Juninho. Que Deus os abençoe de uma forma gloriosa. E eu quero dizer para você que nós estamos caminhando para o fim, né? E vai chegar um dia de surpresa, né? E eu quero fazer parte de uma turma que vai ser tirado da face da terra, de um povo que vai ser arrebatado. E eu quero que você também esteja nesse dia, né? Fazer parte da história da igreja que vai ser tirada da face da terra. Jesus está voltando. É essa mensagem que eu tenho para você, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Maravilha, isso mesmo. Ô Gerson, agora os seus contatos, como faz para encontrá-lo, para levá-lo aí nos congressos, para levar nas igrejas, para louvar e exaltar. Fale também onde as pessoas podem encontrar todas as plataformas digitais, o seu canal do YouTube também, seu Instagram. Isso. E outras redes sociais. Fica à vontade, meu querido. Nós temos, eu creio que vai ser passado o contato da gravadora, né? É onde você poderá estar em contato, né? E nos levar para glorificar Deus na sua igreja, qualquer tipo de trabalho, né? Estaremos à disposição para adorar a Deus junto com você. Que maravilha. Tá então, aí está no rodapé o contato dele aí para você ligar e ser abençoado. Queria agradecer mais uma vez aí ao nosso querido teclado aí, o Cláudio Júnior. Deus abençoe por ter vindo também, o David, Deus te abençoe. E também aí cuidando da amada, né? Entrou para a família. E também o Léo, meu querido Léo, que Deus te abençoe. Ilha, meu querido, foi bom revê-lo, viu? Que Deus te abençoe. Um abraço à sua família e também às famílias de nossos irmãos aí. E você em casa, nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos finalizar com música boa. Essa canção já tem a música legal, é A Cura. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Você em casa vai poder também, semana que vem, teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. Não esqueça do início, que o Salmo 25, tá bom? Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe. Grande abraço a todos vocês. Domingo que vem, nós teremos mais noite com os adoradores de Deus. E mais uma vez, Jesse Isidoro e a sua banda A Cura. Deus abençoe, Brasil. Beijo no coração. Bye, bye. Estava doente, sem forças para prosseguir. Um belo dia, teve um encontro com Jesus, o Filho de Deus. Pensou, se eu tocar nas vestes do Rei Jesus, a minha enfermidade sairá. Eu vou em direção do Rei Jesus, com fé eu sararei. E deixa eu tocar em suas vestes, serei curado agora. E muda minha história, vem nessa hora, aqui agora, para sempre. E deixa eu tocar em suas vestes, serei curado agora. E muda minha história, vem nessa hora, aqui agora, para sempre. Uma mulher estava doente, sem forças para prosseguir. Um belo dia, teve um encontro com Jesus, Filho de Deus. Pensou, se eu tocar nas vestes do Rei Jesus, a minha enfermidade sairá. Eu vou em direção do Rei Jesus, com fé eu sararei. E deixa eu tocar em suas vestes, serei curado agora. E muda minha história, vem nessa hora, aqui agora, para sempre. E deixa eu tocar em suas vestes,